Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O mago espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já sabe, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquele devoto de Hecate que você conhece, aquela pessoa que tem curiosidade sobre Hecate, manda esse vídeo para ele, para ela, porque talvez ajude. Bom, o vídeo de hoje que o Mago quer trazer para vocês é um tema de curiosidade. Por quê? Porque o Mago está abrindo vagas para uma mentoria dedicada à deusa Hecate. Então nada mais justo do que falarmos dela, a grande deusa aí, né, que rege os meus caminhos, senhora dos caminhos, das encruzilhadas, da magia, da bruxaria, de tudo quanto é coisa, né? Bom, quem é Hecate, né? Eu fiz já um vídeo, um dos primeiros vídeos, talvez o primeiro vídeo do canal é sobre Hecate, né, se eu não me engano. E hoje eu vou não atualizá-lo, mas trazer um pouquinho de contexto, né? Hecate, ela é a deusa das encruzilhadas, né? Então é como se fosse um, entre muitas aspas, tá, essa comparação, é como se ela fosse um Exu da magia, da cultura grega, né? Entre aspas, grega, porque Hecate não é uma deusa grega oficial, ela foi imbuída no panteão, né? A história de Hecate ela é um pouco conturbada, né? Eu vou explicar isso um pouco mais a fundo na mentoria, mas basicamente Hecate, os registros históricos que temos dizem que ela surge com o seu culto na região que atualmente é a Turquia ali, né, próximo à Grécia, e do Mediterrâneo vai subindo, e aí Hecate passa a ser uma deusa cultuada tanto na atual Turquia, depois passa para Grécia e posteriormente para Roma, e aí se espalha, né? Então Hecate ela foi cultuada nos grandes centros religiosos da Europa. E é interessante porque não existe um mito próprio dela, né? Ao menos não um mito exato, como um mito fechado, por exemplo, como Afrodite, que nasce das espumas do mar, na concha, e ela nasce, ela tem uma epopeia, e ela tem uma evolução, sabe? Não tem uma mitologia formada. Hecate, ela é citada e introduzida em hinos órficos, hinos a deuses, cânticos, e rapidamente conquistou o coração do povo, né? O mais interessante é como o culto a essa deusa se espalhou tão grandemente, tão grandiosamente, apesar de não ter uma mitologia própria a ela, né? Eu acho muito interessante observar como o carro da Cândida está passando como sempre, né, para atrapalhar nossos vídeos, e é interessante ver como Hecate ela se desenvolve. O que eu queria trazer para esse vídeo é uma curiosidade. Vocês sabiam que Hecate não é ligado somente à bruxaria, né? E de forma tardia é ligada à bruxaria, diga-se de passagem, mas ela é ligada à magia cerimonial. Hecate e a magia cerimonial têm um caminho estreito, apesar de não parecer. Pra quem não sabe, a magia cerimonial, né, a forma cerimonial e todos os ritos vão ter um início histórico, ao menos, lá nos neoplatônicos, né, nos filósofos neoplatônicos, ali naquela mistura gostosa de Grécia com Egito, eu ia falar Brasil com Egito, de Grécia com Egito, né? E supostamente alguns neoplatônicos, não todos, né, como Jâmblico, Plotino e outros mais, pegaram ritos cerimoniais do Antigo Egito, supostamente, não há uma prova grandiosa disso, apesar de Jâmblico ter um livro, né, do Antigo Egito e tal, onde eles pegaram os ritos do Antigo Egito e traduziram para a forma grega. E aí vai surgir o conceito de teurgia, que é a operação de deificação que eles falavam, né? Aonde se pretendia que o ser humano elevasse-se a uma deidade, onde se pretendia que o ser humano e a deidade fossem um só, acoplassem em um só. E nesses escritos neoplatônicos, Hecate, ela é citada, e não só citada, mas há toda uma fórmula de como fazer um assentamento e tudo mais para ela ali, para magia cerimonial. Então,
Para quem não sabe, a magia cerimonial antiga trabalhava-se muito com assentamentos, né? Você tinha o assentamento de Anubis, o assentamento de Ra, o assentamento, que nada mais era do que uma forma tribal de se construir uma imagem com coisas que você coloca dentro, assim como os ibás do candomblé, os assentamentos de entidades, etc. É uma coisa parecida com aquilo, só que um pouco mais elaborado. E nesse assentamento se cultuava essa deidade, né? Era como se a energia dela ficasse impregnada, assentada mesmo ali. E Hecate, ela é colocada como anima mundi, a alma do mundo, aquela que realmente consegue reger não só os limiares do mundo, como aquela que guia o teurgo, né, rumo à sua evolução. Então, Hecate, ela se apresenta como uma guia, né, ao menos em jâmblico ali, ou nos neoplatônicos, eu não sei se é jâmblico ao certo, mas nos escritos neoplatônicos, ela se apresenta como a guia dos magos, a guia dos teurgos, né? A grande senhora da sabedoria, a grande fonte da sabedoria é Hecate, né? E é interessante como isso é ignorado nos dias atuais. Eu fico, toda vez que eu paro para pensar em como o magista cerimonial ele se prende ao conceito de Adonai, do Deus judaico, do Deus cristão, para justificar que isso é magia e todo o demais não, me faz ver o quanto falta pra gente estudar um pouco de história, sobretudo história da magia. Porque quando nós vamos estudar a história da magia sem um viés cristão, sem Eliphas Levi, porque Eliphas Levi tem um livro chamado História da Magia que é todo enviesado, né? Ele é todo enviesado no cristianismo e isso não é bacana. Mas era um homem de sua época, então a gente tem que entender. Mas quando a gente estuda a história, a religiosa, né, sem religião, e a gente só vai estudar a história antropológica da coisa, a gente vai ver que o culto ele se desenvolve de uma forma meio pagã. A teurgia, ela se desenvolve como uma fórmula pagã cerimonial. Até porque, se de fato ela começou no Antigo Egito, como se supõe, ela começou de uma forma pagã. E me parece muito cruel a gente cristianizar a magia nos dias de hoje, sendo que não há necessidade disso. Eu entendo que para ela sobreviver, ela teve que se mesclar. E aí vem os grimórios, vem os apelos às autoridades bíblicas e posteriormente a introdução grandiosa da Kabbalah, dos anjos e tudo mais, né? Para justificar várias coisas. Eu entendo que para Levi, para John Dee, para Papos e para os homens antigos que viviam em uma sociedade teocrática, era fundamental ter isso. Entretanto, nós vivemos numa época onde o cristianismo ele precisa ser superado. E é por isso que eu quero resgatar o culto a Hecate, né? É por isso que eu faço questão de introduzir Hecate tanto no mago cerimonial, aquele que quer chamar daimon, anjo, trabalhar teurgia, trabalhar taumaturgia, quanto para aquele que quer fazer a bruxaria. Porque Hecate ela é uma deusa versátil que em registros históricos se apresenta tanto na cerimonial quanto no pagão. E é interessante que o pagão de Hecate se apresenta cerimonial na liturgia atual. Como assim, mago? Vocês sabiam que a Goetia não surge no Lemegeton? Nossa! Pra quem não sabe, a Goetia é uma prática que sempre foi considerada perversa, né? Nunca foi oficialmente aceita como sacerdotal ou algo do tipo. Então sempre foi uma prática mais de esquerda, sempre foi uma prática mais das margens do povo, né? Por quê? Porque a Goetia, quando ela surge como uma prática oficial, ao menos pelo que nós temos de registros históricos, ela também vai surgir ali na Grécia. E ela não surge como uma prática de se chamar daimons, no sentido de demônios. Daimons no sentido de espíritos. E quais eram os espíritos que eram chamados? Geralmente os espíritos de mortos inquietos. Mortos que morreram em batalha, mortos que morreram de forma triste, cruel, sabe?
Então eram esses mortos que eram conjurados. Mas não só esses, qualquer tipo de morto podia ser chamado no Triângulo da Arte. Isso tem-se prova histórica. Se eu achar a imagem, eu vou deixar aqui para vocês verem no vídeo, quando eu fazer a edição dele, a imagem do Triângulo da Arte. E vocês vão observar que o Triângulo da Arte antigo, ele tinha a deusa Hecate estampado nas 3 faces. Não tinha o nome Micael, Shaddai, Primeumaton, nada. Era só um triângulo, um círculo no meio para o Daimon se manifestar e 3 imagens de Hecate, a deusa Trívia, que consegue chamar os espíritos de todos os lados. Hecate, assim como outros deuses egípcios e gregos como Hades, Anubis, ligados ao submundo, deuses quitônicos, eles eram invocados e eram eles que traziam esses mortos para falar. Então a Goetia surge como uma prática necromante na antiga Grécia ali. E por que é importante a gente saber disso? Porque Hecate está envolvida. E aí a gente vê uma prática atual, né, que teve que se mascarar de prática cristianizada para poder sobreviver, né? Foi uma espécie de evolução da prática. Eu entendo, né? É o que nós vamos chamar aí da continuidade, né? Da tradição. Entretanto, me parece um tanto quanto dolorido ouvir magistas falando que não se pode fazer Goetia em nome de Hecate ou de deuses pagãos, porque os daimons supostamente não iriam obedecer. Mas vocês não podem esquecer, meus irmãos, que é Hecate quem lá no princípio da prática continha esses espíritos. Então, minha gente, faz todo sentido chamar Hecate, né? Tanto num cerimonial de magia cerimonial, quanto em qualquer outra prática. Quando ela recebe o título mais recente de Rainha da Magia, Rainha da Bruxaria, né? Regna Magis, Regna Magus, né? Por que ela recebe esse título? Porque quem pesquisa a história entende que ela está envolvida em todo o culto cerimonial. É interessante a gente observar a construção histórica e antropológica da coisa antes de julgar como errado, né? Vocês já me mandaram um print, uma grande amiga minha do Instagram, me mandou um print onde ela foi totalmente massacrada porque ela disse que ela estava colocando Hecate nas práticas cerimoniais dela. E aí o pessoal começou a descer a lenha dela, porque o Deus verdadeiro era Adonai, porque o único digno era Adonai, papapá, e ninguém ia obedecer às ordens de Hecate. Gente, Hecate sempre foi cultuada como rainha dos espíritos. Dos daimons, quando você lê em grego. Então... me parece ridículo observar a desinformação quando o assunto é tradição cerimonial, né? Eu entendo que muitas coisas se adaptaram, eu entendo a necessidade de uma reconstrução com roupagens católicas, eu entendo tudo isso. Foi necessário. Senão não sobreviveria, senão ninguém teria acesso a nada disso, né? Mas, ao mesmo tempo, me parece triste ver quantos pseudo-magos, mas na verdade profundos religiosos, revelam um preconceito grande com a figura da deusa da magia, né? Em troca de Adonai, que supostamente é contra a magia. Se vamos colocar a título de deidades, né? Mas eu queria trazer esse vídeo a título de curiosidade, para que você entendesse que sim, Hecate pode ser usada sim em magia cerimonial. Hecate pode ser usada sim no seu Triângulo da Arte para qualquer ritual de evocação. E não só Hecate, qualquer deuses que reinam sobre espíritos de modo geral. Eu já tive várias experiências pessoais onde no nome de Hecate, daimons da Goetia, anjos, até mesmo os próprios enoquianos obedeceram. Porque reconhecem a outorga da autoridade que é dada a ela. Se você ler os hinos órficos lá, se eu não me engano é Hesíodo,
não sei se é Hesíodo ou se é a Teogonia, acho que é a Teogonia de Hesíodo, acho que é esse. Você vai ver que o próprio Zeus temia a Hécate, o grande rei do Olimpo, né? Até ele tinha medo da grande Hécate. Até ele concedeu os seus raios à grande Hécate. Tamanha era a grandeza dela. Isso porque ela foi inserida nessa mitologia. Então, muita gente crê que Hécate ela é a grande alma do mundo, né? A grande mãe do mundo, a grande anima mundi. E é isso que eu queria resgatar. Porque o culto a Hécate ele foi deturpado, sobretudo quando cai nessa área da Goétia, né? E aí Hécate começa a ser considerada a rainha dos necromantes, a rainha dos bruxos, a rainha daqueles que eram mal vistos. Porque quem acha que bruxo só era perseguido pela Idade Média não sabe nada de história também. Na antiga Grécia, os bruxos eram muito mal vistos, porque eles não estavam ligados à religião oficial, ao sacerdócio oficial iniciático. Então eles eram muito mal vistos, né? Os necromantes, os bruxos, etc. Sempre foram mal vistos. E quando Hécate passa a ser cultuada e reverenciada por esses bruxos e bruxas, né? Por esses necromantes, ela tem um declínio da história de Hécate gigante. E aquela que é cultuada como aquela que pega os raios de Zeus, coroada pelo próprio Zeus, passa a ser então aquela que é temida, rainha dos fantasmas, né? Então, o culto a Hécate, ela vai pro sutil, vai pro denso, e é por isso justamente que a egrégora de Hécate trabalha tanto no dia quanto da noite, tanto no yin quanto no yang, tanto no sutil quanto no denso, né? É errado essa história que criaram de que Hécate só pode ser reverenciada de noite, por exemplo. Que para você cultuar Hécate tem que ser de noite. Não. Hécate, no início do seu culto, por registros históricos, ela era cultuada durante o dia. Faziam-se cerimônias, né, procissões da chave de Hécate, guardiã dos limiares dos portões da cidade, durante o dia. Né? Então, tem umas falácias sobre Hécate que é muito errada, né? E a principal delas é que ela não pode ser introduzida na magia cerimonial, porque a magia cerimonial tem Adonai como Deus superior. Quando na real, se você vai estudar a origem da magia cerimonial mesmo, pela própria Golden Dawn, você vai ver, apesar deles terem uma egiptomania, né, muito grande, você vai ver que eles trazem os mistérios dos deuses antigos. Parem de cristianizar a magia. Não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais disso. Se você quer ser um crente que pratica magia, tá de boa. Só não critica o coleguinha que não quer isso. Porque de crente chato nós já temos muitos. Muitos e muitos e muitos. Então não seja mais um, cara. Para de ser chato. Para de ser um bosta. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas, sobretudo no meio cerimonial, que querem trazer Hécate, introduzir Hécate, e elas são extremamente massacradas por pseudo-magistas que supostamente entendem de magia, mas entendem só de religiosidade, porque de magia não entendeu nada ainda. Estudem história, estudem a origem da magia. O termo mago, o termo magia, surge no paganismo, no zoroastrismo. Então parem de cristianizar essa merda. Eu fico pistola com isso porque é muito chato você lidar com crente na vida. Eu tive que lidar com crente a minha vida inteira, eu não aguento. Aí você vem pro meio da magia, é gente te criticando porque você está usando deuses pagãos no seu ritual. Vai se fuder. Como pode ser assim, gente? Como você pode se chamar de magista, sendo que a sua atitude, o seu pensamento é de um religioso? Se desconstrua ou se enfie numa religião de vez. Não fique na magia. Porque a magia ela surge de uma raiz pagã. De uma raiz supostamente quemetista, alexandrina, neoplatonista.
onde o homem tenta se elevar ao ideal de alma de Platão. Se você não sabe o que é isso, estuda filosofia. A teurgia como operação cerimonial surge do ideal do homem querer se aproximar aos deuses, se transformar, se transmutar nos deuses. Então pare de cristianizar tudo. Enfim, gente, Hecate está em tudo que é cerimonial. Não tenham medo de dizer, sou mago e cultuo Hecate. Invoco anjos em nome de Hecate. Porque muitos dos anjos grimoriais que vocês estão invocando por aí, foi acrescentado o nome El, o termo El, né, que é Deus lá, o El, foi acrescentado a nome de espíritos elementais, se vocês não sabem. Muitos anjos desses grimórios aí eram elementais dos pagãos. E para ter um nome uau de anjo, para poder evocá-lo sem ter problema com a igreja, para ter um apelo à autoridade aí, vamos colocar o termo El no final. E é assim que surge. Então vocês parem de criticar aquele mago, aquele magista que em vez de usar Adonai, usa Ra, usa Horus, usa Hecate, usa qualquer outro deus. O poder do magista não está no nome do deus que ele cultua. O poder do mago vem de dentro. Mas Hecate é uma grande porta para você se aprofundar na magia. Tanto na magia cerimonial, no lado de invocação, evocação cerimonial, quanto na bruxaria. Hecate, ela conseguiu estender ramas e árvores para os dois lados, né? O problema é que a magia cerimonial acabou ocultando ela com o tempo, enquanto a bruxaria a exaltou, porque ela já era dos marginalizados mesmo, sempre foi, né? Então, entendam, há sim total possibilidade histórica de Hecate ser introduzido em um cerimonial teúrgico, mágico, sem problema algum, meu povo. Parem de ser nerdolas chatos. Só parem. Só parem. Tá bom? Então é isso, meu povo. Eu queria trazer esse vídeo a título de curiosidade e também de exortação, né? Nós somos magistas, não somos crentes. Não somos crentes. Se você é crente, fanático de Adonai, você não deveria ser mago. Vira judeu, porra. Vira judeu de vez. Ué. Corta lá o pinto, se você tiver coragem. Você não é o bonzão? Você não gosta de Adonai? Vai lá, corta o prepúcio. Ué, não é isso que você quer? Vira judeu. Aí não tem coragem, né? Bando de Zé Ruela. Eu fico bravo, gente. Desculpa eu ficar bravo, mas é porque tá mexendo com Hecate. Tá mexendo com Hecate, tá mexendo comigo. Não adianta. E... enfim, né? É isso. Eu queria fazer esse vídeo como uma chamada para você que quer conhecer mais dessa deusa, né? O mago tá abrindo uma mentoria. O que é uma mentoria? É uma turma onde o mago vai ensinar de perto, né? Vocês vão ter que ter relatório, é um negócio disciplinado, é uma coisa bem ali caminhando na chincha com o mago, onde o mago de fato vai oferecer uma mentoria, né? Um serviço aí de ensinar como ser um devoto de Hecate. E isso vai servir para você que quer trabalhar isso na magia cerimonial, para você que quer trabalhar isso na bruxaria, para você que quer trabalhar com erva, com pedra, com qualquer coisa, você pode colocar Hecate. Então o que o mago vem oferecer é uma espécie de verdadeira devoção a essa deusa. Mas não no sentido de ser fanático, sabe? Eu acho que o fanatismo não convém e nem condiz com Hecate. Mas que você aprenda e entenda como essa deidade pode ser uma guia de fato. Assim como ela foi para os antigos neoplatônicos, ela pode também te guiar nesse caminho. A minha ela tem guiado muito bem ao longo dessa jornada com ela aí, que já vai completar seus 20 anos. Então, acho que eu tenho um pouquinho de experiência, né, pelo menos, para poder trazer para vocês feitiços que eu fiz com ela, ensinar para vocês a fazerem, rituais litúrgicos dedicados a ela, que é mais cerimonial, ensinar vocês a operarem. Então, vai ser bacana.
Mago, quanto tempo vai durar a mentoria? Eu não faço ideia. Se eu disser pra vocês que vai durar 6 meses e durar mais ou menos, eu não sei. Eu sei que minimamente 6 meses provavelmente vai, tá? É uma turma fechada, então uma vez que eu fechei a turma não tem como entrar depois, né? E são vagas limitadas, porque eu vou acompanhar de fato vocês bem de perto. Não tem que mandar relatório pra mim, fotos, às vezes vídeo, de tudo que vocês estão fazendo pra eu poder corrigir. Se vocês não atingirem o resultado esperado, tchau. Vai funcionar como uma espécie de escola mesmo, né? A escola de Hecate, onde vocês vão poder então se aprofundar no culto. Mago, quanto vai custar? Não é barato, tá? Porque, primeiro, são mais de 20 anos, como eu disse, da minha experiência. Mais de 20 anos não, quase 20 anos, falei errado. De experiência minha com a deidade, né? Onde eu adquiri muito conhecimento, sofrido, penei, então eu não vou dar conhecimento barato. Até porque as pessoas não valorizam, né? A mentoria vai durar, tipo, 6 meses, aí você vai pagar uma única vez, né? O pagamento ele é mensal, mas se for parcelado no cartão ou no Pix, né? Dá pra fazer parcelas aí. E é isso. Eu ainda estou elaborando a mentoria, não vou mentir pra vocês, né? No momento que eu gravei esse vídeo, eu ainda estou escrevendo, né? Muito do que eu quero pra essa mentoria. Mas já tem pelo menos umas 10 aulas preparadas e cada aula é seguida de praticamente 15 dias a um mês de exercícios. Então vai durar bastante tempo, né? Quanto a valor, gente, eu não estipulei ainda, mas a última mentoria que eu fiz de magia cerimonial estava custando 850, né? Essa de Hecate provavelmente vai estar por aí também, tá? Entre 800 a R$1.000. Vai ser nessa média, não me pergunte quanto. Só sei que vai dar para parcelar no cartão em até, acho que 10 vezes e tudo mais. Você pode pagar no Pix, no boleto, como você quiser. As vagas estão abertas, então se você tiver interesse, me chama na DM. Mas eu quero muito cultuar Hecate, quero muito aprender a trazer Hecate para os meus rituais, vejo seus testemunhos, vejo testemunho de outras pessoas, todo mundo diz que essa deidade é uma mãezona, também quero essa mãe para mim. Então, vamos aí, juntos, aprender a cultuar a deusa, tá bom? É isso, meu povo, então demais. Caso você esteja precisando de uma leitura oracular, um trabalho de magia, um serviço, qualquer coisa do tipo, chama que o Mago faz acontecer. Vagas para o rito coletivo de estudos e sabedoria, né? Rito mercurial com anjos enoquianos, que vai ser o rito coletivo desse mês. As vagas estão abertas para você participar. Você que é concurseiro, você que estuda, você que quer aprender algo novo, esse ritual ele é para você, ele foi pensado para você, tá bom? Então as vagas estão abertas. Caso você queira fazer um curso que o Mago pode oferecer, disponibilizar os cursos gravados, tem curso iniciante para quem quer aprender Scrying e curso que vai do iniciante ao avançado de tarô, completaço aí para vocês, tá bom? Então demais, meu povo, fiquem bem, votem L no fim do mês, no segundo turno, vamos tirar o Biruliro do poder e falou!